Fala galerinha do sexto ano do Colégio e Curso Universo, tudo bem? Aqui é o professor Pedro Henrique, professor de História do Brasil e História da Arte e do Ensino Médio. E hoje a aula de vocês de História é comigo, tá? Então o nosso assunto de hoje é sobre a Mesopotâmia e já destaco para vocês que é impossível a gente trabalhar a Mesopotâmia em um único vídeo, tá? Por quê? Porque a Mesopotâmia ela tem vários dados, vários conhecimentos, vários povos, várias culturas, várias ações, várias cidades principais que a gente tem que trabalhar de uma forma particular, tá? Para vocês absorverem o conteúdo da melhor forma possível e a gente fazer essa relação de ensino-aprendizagem de uma maneira saudável, tá? Então outra coisa que eu destaco para vocês, qualquer comentário, seja elogio, seja crítica, seja alguma dúvida, qualquer feedback que vocês tenham que dar, deixem aqui nos comentários do canal da escola, tá? Nesse próprio vídeo, que eu vou estar sempre olhando, sempre analisando, para estar vendo se vocês estão com dúvidas, se vocês estão gostando, porque a aula de hoje é comigo, tudo bem? E já digo para vocês, hoje a aula é sobre Mesopotâmia, então Mesopotâmia é bom vocês prestarem muita atenção, porque são vários destaques, são grandes povos, tá? São várias ações, acontece muita coisa em pouco tempo ali na Mesopotâmia e tem várias particularidades, tá? São vários líderes, tem várias ações dentro da política, dentro da economia, são várias ações humanas, então é bom vocês estarem sempre prestando atenção com foco, com uma concentração, seja na minha aula, seja em de outros professores em diante, tá? Então vamos lá, que tempo de quarentena é tempo de estudar também, tranquilo? Então seguindo a aula, pessoal, eu acredito que vocês em jornais, em revistas, em internet, em televisão, já ouviram falar sobre um local que muita gente chama de Oriente Médio, tá? Um local que hoje é palco de vários conflitos, várias guerras por conta de vários ataques terroristas, tá? Tem o Iraque, tem vários outros países que tratam em relação a vários conflitos, em relação a vários povos, em a religião. Então é dentro dessa localidade onde hoje se trata o Iraque e essas localidades próximas é onde se deu a Mesopotâmia. Então, diferente de Egito e diferente de outros povos, a Mesopotâmia é uma localidade, tá? É uma região. Existe a região do Egito, mas existe o povo do Egito. Existe a região da Mesopotâmia, mas existem os povos mesopotâmicos, tá? Então a Mesopotâmia é um lugar, é uma localidade onde vários povos, eles prosperaram, eles brigaram entre si, eles praticaram a cultura, eles criaram várias cidades, criaram vários impérios. Então a primeira coisa, pessoal do sexto ano, que não pode esquecer é que a Mesopotâmia ela é uma localidade, tá? E eu vou mostrar alguns mapas para vocês se situarem bem, tá? Se vocês estão bem aí também na aula de geografia, porque está sempre uma disciplina auxiliando a outra, tá? Então já entenderam que a Mesopotâmia existem vários povos, os mesopotâmicos, estes que vamos estudar, e a Mesopotâmia é uma localidade, tá? E de onde vem, pessoal, essa nomenclatura, esse termo Mesopotâmia? Mesopotâmia, essa palavra, ela foi originada pelos gregos, tá? Lembra ali da Grécia Antiga? Então, esses gregos, eles olharam e viram que existiam dois rios muito importantes para aquela localidade, que é o rio Tigre e o Eufrates. Então, o rio para ele chamava Potamos e ele viu que vários povos situavam no meio daqueles rios e para ele o meio seria o Meso. Então ele juntou essas duas palavras, tá? De Meso e Potamos, que eram rios, que era como ele chamava naquele momento. Então por isso que se originou essa palavra Mesopotâmia e é o que vocês não podem esquecer. Quando a gente fala do termo Mesopotâmia, da localidade da Mesopotâmia, é justamente aquela localidade onde a terra, onde os povos se localizavam, ficavam entre rios. Que rios são esses, professor? Rio Tigre e Eufrates. Então vou mostrar, se liga aqui nesse textinho que eu trouxe para vocês. Trata-se de um planalto de origem vulcânica localizado no Oriente Médio, tá? Aquele palco de conflitos que é hoje, delimitado entre os vales dos rios Tigre e Eufrates. E os dois rios importantes aí, a gente vai entender a importância desses rios para com a sociedade desse período, tudo bem? Ocupado pelo atual território do Iraque e terras próximas. Então eu já posso pular aqui o slide para vocês.
E já mostro aqui a geografia, então mostro para vocês que essa região amarela é praticamente a região ali onde vários povos mesopotâmicos eles situaram, tá? Então vocês lembram que esse Oriente Médio, é claro que a maior vastidão desse território é marcado por um solo seco, tá? A aridez é muito grande, então onde tem água é onde o pessoal ele quer se localizar, ele quer se estabelecer. Lembra lá do assunto de vocês que tiveram com o professor em relação ao tema de pré-história. Lembra que no período neolítico em diante, o ser humano ele começou a se sedentarizar, tá? Ele começou a criar a sua moradia e é claro que essas moradias e essa agricultura que ele começou nesse período tinha que ser próximo a rios, tá? Para ele poder ter uma subsistência muito grande, porque o rio ele tem vários benefícios para a população, pessoal. Porque primeiro, água, que é a fonte de vida, tá? Claro. Segundo, para tomar banho. Segundo, terceiro, no caso, para você ter uma terra fértil para usar a agricultura, para poder consumir ali os produtos que eles estavam fazendo agricultura naquele momento. Então, o rio serve também para transporte nesse período. O rio serve justamente também para criar, aliás, se tem uma tribo rival lá do outro lado, então o rio ali já faz com que eles não passem naquele momento, então o rio também serve para proteção e assim várias outras coisas, tá? Então essa é a imagem que eu trago para vocês, então vocês podem ler ali o rio Tigres e o rio Eufrates, onde praticamente ele se dava em uma grande parte ali do Oriente Médio, tá? E eles foram muito significativos para o que viria a ser a Mesopotâmia, que é justamente essa localidade onde se originou vários povos, tá? Então, lá no canto para vocês, ó, eu mostro que é uma região de interesse histórico e geográfico mundial. Então, desde esse período até hoje, essa localidade, muitos povos que passam, é claro que eles querem ficar por ali. Por quê? Porque em todo esse território, a aridez, o deserto é muito grande. Então, se eles vêm ali um rio, se eles vêm num lugar mais confortável, é claro que todo mundo que passa e olha, é claro que ele quer ficar naquele canto. Só que se tiver outro povo lá, ele vai deixar, ou sim ou não, e aí gera guerras, tá? E aí a gente vai acompanhando essas particularidades a partir dessa aula, tá? Então vou botar um slide para vocês entenderem. Mesopotâmia, terra entre rios, é uma localidade, tá? E que rios são esses, professor? Tigre e o rio Eufrates, que é justamente esses dois que eu mostro para vocês aqui, e essa região amarela é justamente a região da Mesopotâmia, onde se originou vários povos mesopotâmicos, tá? Todo mundo entendendo? Então vamos continuar. Pessoal, aqui eu trago também um mapa mostrando ali os dois rios que vocês já conhecem, o Tigre e o Eufrates, mas eu trago agora em localidades mais políticas, tá? Em relação a hoje, como os estados, como os países eles estão localizados ali. Então vocês podem ver que a parte verde é onde praticamente ali é todo o Iraque, com capital lá em Bagdá. Então essa região hoje é palco de grandes conflitos, principalmente ali com grupos terroristas, Estado Islâmico, em relação à Síria, ao Irã, à Arábia Saudita, a Israel. Então toda essa localidade é marcada por grandes conflitos hoje. Mas naquele tempo, professor, o senhor está dizendo que Mesopotâmia ela estava construída mais ali, mais ou menos há quanto tempo? Pessoal, estou falando de uma sociedade, de várias sociedades no caso, que ela ocorreu mais ou menos ali há 5.000 anos antes de Cristo. Então, contando com os dias atuais, tem 7.000 anos de existência dessa localidade ali em que os primeiros povos começaram a habitar. Tudo bem? Aqui vocês estão vendo que os rios, eles desde lá da Turquia, de altas montanhas, eles descem, eles desaguam lá embaixo, tá? Eles percorrem todo esse território em que hoje é o Iraque e que já foi a região da Mesopotâmia com vários povos mesopotâmicos. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Então, pessoal, de uma vez por todas, para vocês não esquecerem, ficarem aí afiados para a prova, quando o professor perguntar, quando cair alguma questão na prova, Mesopotâmia significado terra entre rios, tá? Meso, meio, potamos, rio, água. Então, que rios são esses? O Tigre e o Eufrates. Vou mostrar aqui para vocês novamente essas duas listrinhas azuis que saem lá da Turquia, das grandes montanhas e já desaguam lá embaixo. Tá? Então passam por um grande território. Isso aí não é um pequeno território não, tá, pessoal? Isso não é uma pequena parte de terra não. Isso aí está praticamente passando por todo o território ali do Iraque dentro desse período, dentro desse contexto do Oriente Médio. Então vamos continuar. E trago para vocês também uma região que já era conhecida como fértil. Então
Posteriormente, se deu o nome de crescente fértil, porque justamente ela faz uma imagem como se fosse uma lua crescente. Então, como vocês podem ver, essa parte da região onde está vermelha, onde está lá a parte da Mesopotâmia, ó, lá em cima, com os rios Tigre e Eufrates, estão vendo? Tá? Onde está Elam e a Síria. Tá? Esse mapa aí já mostra algumas localidades e algumas culturas já da Mesopotâmia, tá? E essa parte mais aqui pertinho de mim é onde está o Egito com o rio Nilo, tá? Que é outra civilização que a gente vai conhecer, que foi bastante influenciada por conta desse fator de águas desse rio Nilo, tá? Então muita gente disse em relação a historiadores como o Nilo é a dádiva do Egito. Tá? Então, vocês têm que entender uma coisa, é um terreno que não é muito próprio para agricultura, só é próprio por conta dessas margens férteis em que o rio ele começa a favorecer a população, e toda essa parte é mais desértica, tá? A aridez é muito grande, então é claro que esses rios vão salvar muitas pessoas e as pessoas vão querer ficar localizadas ali. Então essa parte vermelha, onde faz ali meio que uma lua crescente, então é o que a gente chama hoje de crescente fértil, tá? Então a gente pega aqui o rio Nilo, tá? Com essa parte do Egito, a grande civilização egípcia, e a gente pega também a parte da Mesopotâmia com os dois grandes rios, Tigre e Eufrates. Então eu trouxe lá no canto para vocês que a região do Oriente Médio é excelente para a agricultura por conta dessa parte dos rios. Por quê, pessoal? Quando o rio ele começa a banhar essa parte das terras, a terra ela começa a ficar fértil porque ela solta o que a gente chama de humus. O humus ele é praticamente um grande desenvolvedor da parte da agricultura, tá? Deixa a terra ali fértil para a gente poder fazer uso da agricultura, plantar, seja lá o que for daquele período, e depois consumir aquele alimento, tá? Ainda lendo lá no canto, tinha o formato de uma lua crescente e seu território possuía um solo fértil por conta das águas desse rio. Tudo bem, pessoal? Então a gente está falando da Mesopotâmia e a gente está falando de uma localidade mais em geral agora que a gente chama de crescente fértil, pegando desde a Mesopotâmia até aqui o Egito com o rio Nilo. Tudo bem? Então vamos continuar. Pessoal, vou ler aqui uma parte para vocês. A Mesopotâmia foi uma região por onde passavam muitos povos nômades. O que é nômade, professor? Lembra lá de nomadismo? Aquele grupo de pessoas que ele não tem uma habitação fixa, que está sempre migrando de território em território, buscando uma sobrevivência, buscando uma condição de vida melhor, tá? Então eram grupos praticamente ali do que a gente chama do paleolítico, tá? Que é justamente ali o nomadismo. Quando a gente vai para o neolítico já é o sedentarismo, já tem ali as primeiras moradias, já tem as habitações fixas, já tem a revolução agrícola. Acredito que vocês já têm um conhecimento muito bom sobre esses assuntos, tá? Então, ó, a terra fértil fazia com que alguns desses povos se estabelecessem naquele território, foi o que a gente já falou, surgindo assim as sociedades mesopotâmicas. Sociedades mesopotâmicas, ou seja, são civilizações, são coletividades, são povos distintos naquele período, tá? Não é o povo mesopotâmico, são os povos mesopotâmicos, porque não existia um só. E é isso que a gente vai conhecer nos próximos slides. Como eu trouxe aqui para vocês, é claro que existiam mais povos mesopotâmicos, existem mais povos mesopotâmicos na historiografia, mas a gente é claro que trabalha os principais, porque senão a gente ia passar o ano todo falando só sobre Mesopotâmia. Então aqui eu trago para vocês os principais. O começo lá, os sumérios, que é o que a gente vai ver nessa aula, tem os acádios, tem os amoritas, tem os assírios e tem os caldeus. Cada povo com sua particularidade, cada povo com a sua cultura, cada povo com suas ações, tá? O primeiro que a gente vai falar hoje é os sumérios. Então os sumérios são os primeiros povos que chegaram ali na região da Mesopotâmia. Então a gente está falando ali dos primeiros povos que chegaram mais ou menos a 5.000 anos antes de Cristo. Tá? Então foi o primeiro agrupamento, foi a primeira coletividade, tá? Que começaram a construir em relação ao torno da Mesopotâmia. Então vamos continuar. Trouxe para vocês também algumas cidades importantes, tá? Que surgiram nesse período da Mesopotâmia com vários povos. Então eu destaco algumas para vocês aqui, as de baixo, nessa parte aqui: Uruk, Nippur, Eridu e Ur, tá? Aqui a parte de Babilônia também é bastante importante, inclusive tem relatos da Babilônia até inclusive na Bíblia, tá? Acredito que vocês já conhecem. Lá do outro lado, Lagash também, que era um grande centro comercial e também educacional para aquele povo daquele período. Então são várias cidades. O professor só tinha essas nesse período?
Não, aqui são algumas cidades importantes que eu trago para vocês. Professor, é preciso decorar todas essas cidades? Não, mas vocês têm que entender que existiam alguns surgimentos e desenvolvimento da cidade ali em relação ao comércio, em relação à própria agricultura, em relação à educação, em relação à própria cultura, tá? Existiam cidades sim, as primeiras passadas dos seres humanos nesse período. Primeiro, o que a gente pode chamar de caráter de coletividade, tá? De construir algumas grandes construções, de fazer algumas políticas, de fazer algumas alianças, de ter algumas desavenças. Então acontece nessas grandes cidades. Tudo bem? E aqui eu trago para vocês também algumas personalidades históricas da Mesopotâmia. Professor, só existiram essas? Não, aqui eu trago algumas principais, como Assurbanipal, tá? Um grande imperador desse período ali da Mesopotâmia, Hammurabi, Sargão, Nabucodonosor, Marduk e Tiglat-Pileser, tá? Então são algumas personalidades, é claro que esses líderes eles fizeram várias ações que ficaram marcadas na história, cada um no seu período, cada um dentro da sua cidade, cada um dentro do seu império, tá? E cada um tentando fazer aquilo com que o povo ou fosse subjugado, ou que ele queria uma melhoria do povo, e assim cada um com suas ações, a gente vai conhecer os principais, tá? Então eu já digo para vocês, vocês veem que são muitos dados, tá? É um assunto riquíssimo em relação a conteúdo propriamente dito, porque a Mesopotâmia ela é muito extensa, ela tem vários povos, várias particularidades e a gente analisa aí paulatinamente, ou seja, devagarzinho, compreendendo, absorvendo, tá? Para a gente sair daqui com uma qualidade de aula muito coerente, muito saudável, tá? Espero que vocês estejam entendendo tudo até aí e a gente vai dar continuidade, beleza? E agora eu trago para vocês, dentro desses povos mesopotâmicos, a gente pode ter algumas características gerais de todos eles, tá? Então, o primeiro que eu trago para vocês são os estamentos. Professor, o que é estamento? O que é uma sociedade estamental? É aquela sociedade, pessoal, que ela não tem uma mobilidade de vida. Por exemplo, se você nascesse camponês nesse período, você possivelmente, tá, seria camponês para o resto da sua vida. Pessoal, se você nascesse escravo nesse período, você com certeza seria escravo por resto da vida. Se você nascesse ali da família do rei, provavelmente você teria uma riqueza muito boa e se ascendesse ali durante a nobreza nesse período, durante toda a sua vida. Se você era um cara que era um trabalhador rural, provavelmente você seria um trabalhador rural, seu filho também. Então, são sociedades que elas têm um estamento fixo, tá? Quem nasce naquela função provavelmente vai ser daquela função, daquela família para o resto da vida. Não tem como você, por exemplo, um escravo nesse período virar um rei. Não tem um escravo nesse período virar um sacerdote, virar um religioso. Não tem. Então é por isso que são sociedades de estamentais, porque não tem mobilidade. Não tem como eu, professor, sair da função de professor e ir lá e ser o rei naquele período. Não tem. Se eu nasci naquela condição, eu vou me tornar naquela condição para o resto da minha vida, tá? Outro destaque que eu trago para vocês, que existia reis nesse período e os reis, eles exerciam várias funções, como comandar os sacerdotes, como fazer as atribuições religiosas nesse período, como lidar também de como a política e o comércio ia vigorar, ia se desenvolver, a defender o seu território também, a criar o seu próprio exército, a ver como a educação daquela cidade ia se desenvolver. Então o rei nesse período fazia várias funções, tá? Ele não fica só lá na cadeira, na poltrona dele mandando, não, ele tem várias funções, é claro que ele manda em muita gente também, mas ele tem várias funções onde ele tem que coordenar aquele império, aquela cidade, aquela sociedade, tá? Terceiro ponto que eu destaco para vocês é a agricultura e o comércio. Então isso é o que gerava a economia desse período, a agricultura, ou seja, você começar a fazer a colheita dos seus alimentos e assim comercializar, a vender com outras cidades, a poder comercializar, fazer uso de feiras e outras coisas que acontecem nesse período, como acontecem hoje também. E por último, aqui pertinho de mim, ó, eu trago para vocês uma característica geral também dos povos, que é o que a gente chama de politeísmo. Não sei se vocês já sabem, mas quando a gente fala de politeísmo, poli é de muitos, é de diversos, e ismo é o que vem de divindades, tá? De deuses. Então, quando a gente fala de politeísmo, é justamente uma crença em vários deuses, tá? Como é, por exemplo, a mitologia grega, tá? Quando a gente fala de monoteísmo, mono significa um único Deus, tá? Então, a crença em um único Deus, como é ali o cristianismo.
tá? Então nesse período o pessoal acreditava em vários deuses, tá? Era até comum, muito comum na verdade, essa crença em vários deuses. Deus da guerra, Deus da agricultura, da fertilidade, dos mares, da sabedoria, e assim cada povo ele tinha a sua cultura, tudo bem? E aqui embaixo eu trago uma imagem figurativa que mostra como as sociedades elas se desenvolviam em relação aos rios que estavam naquela localidade, tá? Então vocês podem ver que o rio está ali, e é claro que as cidades elas vão se desenvolvendo na parte lateral dos rios, beleza? Dentro dessas sociedades estamentais, pessoal, trouxe para vocês um exemplo de como eles se organizavam. Por exemplo, lá no topo da pirâmide era o pessoal mais importante, claro, estava o rei, tinha seus sacerdotes também, embaixo dos sacerdotes tem os aristocráticos. Quem são aristocráticos? É aqueles que fazem parte da aristocracia, ou seja, um grupo que era de elite, um grupo rico que estava sempre lá em cima, ajudando, beneficiando, sendo ajudado também. Existiam os militares, tá, abaixo dessa camada, os comerciantes, os artesãos, os camponeses e os escravos, que era a base da sociedade, tá? Quem é que fazia tudo nesse período? Quem é que construía? Quem é que fazia todo tipo do que era mandado nesse período, desde construção, desde diques, desde canais de irrigação, eram os escravos. Quem fazia as moradias eram os escravos, tá? E escravo já está dizendo, não tem salário, não tem regalia nem nada. Você que é escravo, você é um produto, tá, de alguém, você tem que trabalhar ali pro resto da vida. E filho de escravo é escravo também, tá? Então aqui está uma organização e como essa pirâmide ela trabalhava ali na parte da antiguidade, que é a Mesopotâmia, tudo bem? E aqui eu trago para vocês o primeiro povo, tá? Um dos mais antigos que temos na história da humanidade, o mais antigo que começou a habitar o que a gente chama de Mesopotâmia, que são os sumérios, tá? Com as cidades sumerianas, tá? Então eu vou ler aqui para vocês e trazer algumas características. Essa parte que está em negrito é o que eu queria que vocês copiassem, coloquem aí no caderno. Sumérios, o que é que tem de importante? Então vamos ler e eu destaco para vocês o que é importante. Os sumérios foram provavelmente os primeiros a habitar o sul da Mesopotâmia, tá? Então, ó, destaquei lá primeiros. Então, eles são os primeiros povos que chegaram ali, tá? E começaram a habitar o sul da Mesopotâmia, ou seja, aquela parte ali de baixo. Então, coloca aí no caderninho, ó, eles foram os primeiros a chegar e a começar a se localizar nesse território da Mesopotâmia. Segundo texto, a região foi ocupada em 5.000 anos antes de Cristo pelo povo sumério, que ali construiu as primeiras cidades. Então, as primeiras cidades que tem constatado na historiografia, de acordo com as fontes históricas, são as cidades sumerianas, tá? Através desse povo sumério. Então, outra coisa que você tem que destacar no caderno, que ele foi que construiu as primeiras cidades ali da história da humanidade, tá? 5.000 anos antes de Cristo. De que a humanidade tem conhecimento, como o Uruk e Lagash. Lembra que a gente trabalhou essas cidades em outro slide? Então essas cidades eram pontos comerciais muito importantes, pontos de troca, tá? Pontos culturais muito importantes, tá? A parte de baixo, sua organização política era semelhante a uma confederação de cidades-estado, tá? Em negrito também, e destaca isso no caderno. Professor, o que são cidades-estado? Cidades-estado significa que cada estado tinha seu governante. Então para pensar, vamos dizer que o Brasil aqui ele vive em cidades-estado, então não tem a figura de um presidente, que nessa época seria o rei, e cada governador aqui, governador de Pernambuco, governador de São Paulo, governador de Rio de Janeiro, de todas essas cidades, ele seria o chefe principal. Tá? Então, embora que estamos no mesmo território, com a mesma cultura, com a mesma língua, mas cada um tem o seu chefe, cada um tem o seu líder, cada um tem a sua autonomia. Então, dentro desse território pode haver conflitos também, como tinha nessas cidades-estado, tá? Então, o que é cidades-estado? Cidades-estado é aquela que a própria cidade, a próprio estado, ele tem a sua autonomia própria. Tá? Ele tem um líder, ele tem um costume, ele tem uma linguagem, ele tem uma vestimenta, ele tem várias fabricações, embora que todas estejam praticamente ali no mesmo território, e todas se chamam cidades sumerianas porque fazem parte do grande império ali da Suméria, tá? Governadas por um chefe religioso e militar que era denominado Patesi. É como se fosse um governador hoje de cada estado nosso. Tá? Continuando, lembrando a vocês também que esses sumérios eles foram importantes
porque eles fizeram uso da primeira escrita, eles criaram a primeira escrita que se tem ideia na história da humanidade, que é chamada escrita cuneiforme. Eles também inventaram ali o uso da roda, então a roda vem desse período, mais ou menos ali 4.000 anos antes de Cristo, então os sumérios inventaram a roda também, tá? E muito importante a escrita cuneiforme, então vou ler aqui para vocês. Esta consistia em registros feitos em placas de argila com auxílio de estilete. Eles pegavam uma placa de barro, tá? E começavam a fazer algumas gravuras, alguns estilos nessas placas, tá? Através desses estiletes que eles usavam nesse período. Que imprimia traços de forma em cunha, tá? Lembra daquela cunha? Então é por isso que se deu o nome como escrita cuneiforme, porque a forma era feita de cunha, essa parte de barro, tá? Possuíam também um complexo e completo sistema de controle de água dos rios, que a gente vai ver um pouco mais lá na frente, tá? Então aqui eu trago para vocês como era essa representação da escrita cuneiforme. Então pode ver que a parte de talhar o barro é bem delicada. Então cada figura representava, sei lá, uma frase, uma técnica, um texto. Então o pessoal começou a usar essa escrita cuneiforme para usar primeiramente ali na economia, no comércio, tá, em relação a cálculos e as outras coisas, e para trabalhar também a história do seu povo naquele momento, tá? Então coloquei lá no cantinho para vocês. A linguagem escrita é resultado da necessidade humana de garantir a comunicação e o desenvolvimento da técnica. Então lembra que antes disso a gente tinha um período pré-histórico, que era justamente o período onde o ser humano não tinha feito uso da escrita. A partir desse momento a gente tem um período histórico. Lembrando que cada povo ele passa por seu período pré-histórico e passa por seu período histórico também. Isso não vale para todo o mundo completo, tá? Então vamos passar. Lembra que eu falei para vocês também e que tinha lá no slide que eles eram ótimos construtores de obras hidráulicas. Então, professor, o que são obras hidráulicas? São diques, são canais de irrigação, são barreiras, tá? Por quê? Porque o rio, a partir, mesmo sendo um bom componente para a agricultura, ele poderia também devastar várias cidades, porque lembra que a Mesopotâmia, os rios ali, Tigre e Eufrates, eles nascem lá em cima, lá na Turquia, e essas montanhas ali no inverno, elas começam a congelar várias águas daquela parte ali. Quando chega na primavera, tá, que essas águas elas começam a cair em degelo, grande quantidade de água ela vem através dessas montanhas, elas podem devastar todas as populações que estão perto desses rios. Então eles faziam barreiras nesse período, e algumas localidades que não chegava a água, pode ver que nessa parte aqui de baixo eles criam alguns diques, alguns canais de irrigação para o rio sair do curso dele normal e assim habitar por outras localidades dentro da cidade. Então é claro que eles eram ótimos com essas obras, inclusive eles passaram conhecimento para várias outras cidades nesse período, para vários outros povos, tá? E eu trago para vocês também que os sumérios, trouxe 3 características para vocês anotarem no caderno. Realizavam obras de irrigação, barragens e diques, coisa que eu falei aqui no slide passado. 2. Utilizavam técnicas de metalurgia do bronze, então eles utilizavam aí justamente para fazer algumas armas para esse período, tá? E por último eram politeístas, ou seja, criaram a divindade, a religião dele através de vários deuses, não era um deus só, eles acreditavam em vários, tá? E por último eu trago para vocês aqui a região ali na Mesopotâmia com as grandes cidades ali na parte amarela, destacando as cidades em vermelho ali da Suméria, tá? Então ali tem Eridu, Uruk, Lagash, Nippur, Kish, tá? Algumas cidades de pontos comerciais e culturais muito importantes. Do outro lado eu trago uma escultura feita nesse período ali da Suméria, está conhecido como venerador, uns grandes sacerdotes aí desse período, onde também essa parte de arte era bastante desenvolvida nesse período da Mesopotâmia, tá? Então, pessoal, aqui foi a introdução sobre o que é Mesopotâmia, sobre o termo, sobre a localidade, sobre a geografia e o primeiro povo que começou a conquistar aquele território e começou a fazer as primeiras ações dentro da história, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer feedback, qualquer comentário, pode deixar aí que eu estou analisando, tá? Então, fiquem na paz e até a próxima. Valeu!